Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio. Olá, pessoal. Meu nome é Laura Cacau. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Visão de Águia. Hoje, o nosso encontro é com uma empresária que eu considero de muito sucesso. E você não vai só se apaixonar pelo negócio dela, mas também pela história, que sem dúvida vai inspirar qualquer brasileiro que empreende ao redor do mundo. O nome dela é Vi Oliver e ela é especialista em tricologia. Vi Oliver, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Você já sabe que eu sou uma grande admiradora aí do seu trabalho, da sua jornada, é, de toda a inspiração que você traz para o mundo do empreendedorismo aqui, para nós que somos brasileiros no exterior. Então, eu queria abrir aqui para você com uma primeira pergunta. Queria começar perguntando qual foi o motivo da Vi Oliver iniciar o empreendedorismo aqui na Austrália. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer né, a oportunidade de estar aqui, né, principalmente de poder compartilhar um pouco dessa minha história. Eu espero que inspire, né, e faça com que pessoas possam ter aí mais e mais sucesso, tirando aí algumas pitadas, algumas coisinhas da minha história. Então, queria agradecer também. Eu comecei a empreender desde sempre. Eu sempre tive uma veia empreendedora. Minha mãe é uma vendedora nata. Eu dou até pedra para ela e ela vende. E só que eu não descobri isso tão cedo, né? Então eu sei que eu vendia, eu fazia, mas eu não sabia o que era empreender. Até o momento que eu entrei na faculdade de administração, trabalhei muitos anos, durante 13 anos, na área financeira, até como saí de estagiária até diretora financeira. E eu não sabia, né, que eu gostava de empreender. E foi nessa mudança de carreira aos 30 anos, 31, 32, que eu fui para a área da beleza, maquiagem, cabelo, penteado, sobrancelhas, e um momento que eu descobri a terapia capilar, aí realmente eu vi que eu poderia unir beleza e saúde dentro de um único negócio, e aí realmente eu me apaixonei e comecei a empreender. Então, na Austrália foi muito automático e eu só continuei algo que eu já tinha começado no Brasil. Que incrível. Então, a tua jornada empreendedora já começou no Brasil e quando você chegou na Austrália, você só adaptou. E isso já até me leva para a próxima pergunta, que é quando o brasileiro sai do país e ele vai iniciar um business no exterior, ele precisa entender mais sobre as regulamentações e que muitas vezes isso paralisa de iniciar o empreendimento, né? O medo de não ter as informações necessárias. Então, chegando aqui, qual foi os primeiros passos para você justamente adaptar o teu negócio que já existia no Brasil para o mercado australiano? Sim, a primeira coisa foi lá no Brasil, eu decidi um ano antes, né, de eu chegar na Austrália, eu já decidi estar na Austrália, então foi algo pensado. Então, nesse meio tempo de um ano, eu comecei a pesquisar como funcionavam os business, o que que eu precisava fazer, qual documentação eu precisava fazer. Então, quando eu cheguei, eu já tinha muito conhecimento do que eu precisava. Então, eu cheguei numa semana e na outra semana eu já abri um solo trader, né, que é como se fosse o microempresário. E eu fiquei 2 anos trabalhando como micro. E eu trabalhava, né, primeiramente mobile, então eu ia na casa das pessoas, eu não precisava de tantas licenças, então foi muito mais tranquilo nesse ponto. Então, com uma semana de Austrália, eu tinha uma empresa aberta na Austrália. Ai, pessoas E é muito fácil de abrir, preparadas, inclusive. muito simples, é um caminho bem fácil aqui na Austrália, realmente. E pessoas que se preparam, né? Porque justamente eu já ouvi muitas histórias de pessoas que não buscam a informação e esses medos e esses receios de começar algo que já é algo que ela domina, que ela já tem capacitação, mas ela não tem essa iniciativa de buscar as informações. Então, você está falando que já começou lá do Brasil essas pesquisas. Exatamente. Tanto de visto quanto de como abrir o negócio aqui, eu já comecei desde o Brasil e tem muita informação realmente disponível na internet, né, nos sites oficiais.
e nas cidades também tem muitos, nos councils tem muita informação, que é só realmente você procurar ler que você vai conseguir entender o que você precisa. E aí, claro, com o passar do tempo, o business foi crescendo, né, as atividades do business também foram crescendo, e aí eu fui mudando. Hoje eu já sou uma PTY e também já tenho outras licenças que eu preciso dentro da clínica. Mas isso foi gradativo, então eu comecei pequena, né, menor, e fui expandindo ao longo prazo. Então, essa que foi a minha vantagem. Eu cheguei pequena, eu comecei um negócio pequeno como solo trader, e depois fui aumentando esse business, né? Perfeito. Vi, e como você mencionou, né? Quando você veio para cá, porque hoje você atua com produtos e serviço, os dois. Teve alguma barreira na introdução dos produtos? Você trouxe já algo que já era do Brasil e adaptou para os produtos daqui? Ou na parte específica de produtos foi uma reconstrução? Você teve que pesquisar coisas diferentes? Qual foi a maior diferença, assim, para você entre empreender no Brasil e empreender na Austrália? Eu acho que a principal diferença nem foi muito de produtos, porque eu adaptei alguns produtos, eu mesma manipulo a maioria dos produtos, então eu peguei minha fórmula que eu já usava no Brasil e continuei com as fábricas aqui na Austrália, então para mim foi um pouco mais fácil enquanto a isso. Muitas pessoas reclamam que a Austrália não tem tão bons produtos como o Brasil tem, mas aí é uma questão mesmo de você conhecer os produtos, porque realmente produtos comerciais, de farmácia, de mercado, não serão tão bons quanto os produtos profissionais, mas sim, temos produtos muito bons aqui também. Então, uma das coisas que eu fiz foi continuar com os meus produtos que eu produzia, né, que são próprios. Então, isso facilitou muito a minha jornada, porque eu já fazia isso no Brasil e eu só ajustei para uma outra fábrica aqui para não ter que importar, né, esses produtos, porque aí o custo fica muito mais alto. Então, eu me adaptei com o que eu podia aqui. Tinha matérias-primas que não tinham aqui, que não estão disponíveis, e daí eu ajustei as fórmulas para poder fazer, para poder entregar o produto aqui. Mas eu acho que principalmente pessoas, né? Porque a necessidade do meu cliente, que era do Brasil, não era mais a necessidade do cliente australiano, mesmo do cliente brasileiro na Austrália, quanto do australiano. Então, acho que adaptar os produtos não foram tão difíceis, quanto eu entender qual era a nova necessidade desse mercado, qual era, né, por mais que eu tenha pesquisado antes, quando você chega, é uma necessidade totalmente diferente. Por exemplo, a água da Austrália é uma água mais harder, que acaba danificando mais os fios. Então, eu não tinha um produto que fizesse detox de metais pesados, por exemplo, eu tive que criar devido à demanda. Eu entendi que eu comecei a atender uma, duas, três, todo mundo reclamava do cabelo depois que chegava na Austrália, ninguém falava o porquê. E aí eu fui pesquisar cientificamente, descobri as questões da água, dos metais pesados, e aí eu fui desenvolver um novo produto. Então eu tive que me reinventar e reinventar o meu produto, porque a necessidade do meu cliente mudou. Então acho que um dos desafios é você entender em cada ciclo do seu negócio qual é a nova necessidade do seu cliente, porque isso muda, mesmo que você mude de país, se você não mudar de país, esse cliente também vai mudar a necessidade, as pessoas já estão acostumadas com o teu trabalho, com o teu produto, e você tem que inovar sempre para as pessoas sentirem esse movimento. Então é isso que eu tento, que é o meu maior desafio, eu acho que é isso, e pessoas, né? Pessoas sempre, tipo, por exemplo, funcionários, contratação, treinamento, eu acho que também é um outro ponto que para mim, digamos, é um ponto desafiador e que eu preciso colocar bastante energia. Ainda mais que a minha parte de terapia capilar não tem muitos profissionais formados no mercado, então eu preciso contratar alguém que não tenha formação, ensinar, formar, para que essa pessoa entenda de terapia e possa trabalhar comigo. Então, eu estou um step atrás ainda da maioria dos profissionais que já tem faculdade, né? Tem faculdade, tem cursos, tem pessoas formadas no mercado, você pode ter um grande leque para você contratar pessoas, você pode fazer 1.000 entrevistas. Eu tenho que colocar assim, se você tem interesse em cabelo e gostaria de aprender, venha nos conhecer que eu dou todo o treinamento. Então, o meu custo, né, de aquisição desse colaborador é alto por esse motivo. Sim, é interessante o que você está falando, Vi, porque normalmente quando a gente começa a empreender, justamente nós vamos buscar qual é o processo de elevação de consciência do cliente. No seu caso, você está dizendo que também tem um processo de elevação de consciência dos colaboradores que você traz. Então, basicamente, você atua em duas frentes, né? Em
conseguir fazer com que a sua audiência, com que as pessoas no geral conheçam mais sobre a terapia capilar, que inclusive eu quero abrir o espaço para você explicar melhor aqui também, e também de achar esses profissionais que entendam e que tenham a mesma visão, né? Vi, eu acho que aqui uma das coisas que eu falo muito sobre o que me levou a empreender é a questão das iniciativas, do pioneirismo, isso da inovação, que também foi aqui o que você traz, e quando a gente está voltado em uma contribuição que é algo inovador ou que é algo não tão tradicional, nós temos esses desafios um pouco maiores, porque ele precisa ser mais expansivo em termos dessa elevação de consciência. Mas então, acho que aqui a gente tem duas possibilidades, né? Eu queria que você falasse um pouco mais da terapia capilar e o que que realmente significa essa indústria hoje no mercado global. E, paralelamente, eu queria que você trouxesse porque hoje você também atua globalmente. Então, eu queria que você trouxesse assim, quando você entendeu no seu negócio essa potência, como potencializaria você atender de uma maneira global? Porque, pelo meu entendimento, no Brasil você só estava atendendo as pessoas dali, porque a necessidade do exterior você só entendeu ao fazer esse movimento, né? Então, abrange aí Exatamente. essas duas perguntas. Isso. A terapia capilar e a tricologia é o estudo de fios de cabelo e couro cabeludo. Então, assim como nós temos a cardiologia, a obstetrícia, a ginecologia, nós também temos a tricologia, que é a área médica. Então, ela é muito nova e recente na história, porque, por exemplo, a medicina, como geral, tem mais de 2.000 anos. Mas a terapia capilar, a tricologia, tem em torno de 100 a 200 anos no máximo. Então, ela é um bebê engatinhando. Então, muitas pessoas hoje têm problema de couro cabeludo, uma caspa, coceira, né, tem queda de cabelo, eles não sabem para quem recorrer e recorrem aí a pesquisas de internet, sendo que existe um profissional. Então, quando você está com, por exemplo, um câncer, você vai num oncologista. Só que quando você vai estar com caspa, você vai na farmácia e compra qualquer shampoo. Então, por quê? Não é porque as pessoas não querem estar num profissional, é porque muitas vezes elas nem sabem que esse profissional existe. Então, é bem importante essa divulgação, porque como era algo novo, né, na história, então é algo novo e tem uma possibilidade de crescimento gigantesco ainda. No Brasil está um pouco mais popularizado, mas ainda no exterior não existe muita divulgação. Existem muitas clínicas de regrowth, né, de hair regrowth, mas não tem dessa coisa, dessa questão mais holística que eu trabalho, de algo mais integrativo, corpo, mente, exames de sangue, suplementação, porque cabelo é um marcador de saúde, então eu trabalho de forma com o ser como um todo para isso refletir em couro, cabelo e fios. E as clínicas, geralmente, elas trabalham de forma muito processual, então você é mais um número dentro da clínica. E na minha clínica, não, a gente trabalha tudo personalizado, os tratamentos são personalizados, os follow-ups são personalizados, os produtos, então tudo que a gente faz é personalizado para aquele cliente e de acordo com o resultado que a gente vai atingindo. Então, tem essa diferença, né, em relação à terapia capilar, a tricologia que ela tem ainda para expandir muito no mercado mundial, global. E quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava local, era bem pequeno, eu trabalhava ali com a minha cidade. E quando eu vim para a Austrália, eu também não tinha noção que eu poderia trabalhar tão globalmente assim. Foi realmente como eu posso dizer para você, uma oportunidade que eu vi, porque uma pessoa muito influenciadora, né? Ela tem muitos seguidores, mais de acho que 1 milhão. Ela, por acaso, foi na minha clínica num dia, eu trabalhava sozinha dentro da minha casa ainda, não era nem na clínica, então, eu atendia na sala da minha casa, ela foi, fez um stories. E aí eu fiquei 5 dias respondendo dia e noite, eu dormi menos de 2 horas por noite, eu tive que contratar uma pessoa no dia seguinte, que era uma cliente minha, para me ajudar a responder mensagem. E foi aí que, pela oportunidade de eu estar fora do Brasil, eu percebi a potência que isso poderia se tornar e eu poderia atender. E aí eu desenvolvi um outro método de como atender com a mesma qualidade presencial alguém que está, às vezes, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, e assim por diante. Tem Nova Zelândia, hoje eu tenho clientes em Amsterdã e na Suíça, e aí por diante, né? E também no Brasil. E aí eu falei, pô, eu preciso criar agora um outro método que seja tão eficaz quanto. E aí eu desenvolvi alguns métodos durante a consulta
para que essa pessoa possa ter os mesmos benefícios de uma consulta presencial. Então, ela manda pelo post office é o nosso correio aqui, né? Ela manda as amostras dos fios de despachado, tem alguns microscópios que eu passo para ela que são mais acessíveis, que ela pode comprar, e ela faz as imagens e me retorna. Então, tem tudo isso dentro da online para ela não perder nada que exista numa presencial, porque nós tivemos a pandemia nesse meio tempo que eu estava na Austrália, que eu estava iniciando o meu negócio. Então, eu tive que reinventar tanto a questão, por exemplo, antes eu fazia os tratamentos na clínica, mas as pessoas precisavam continuar fazendo os tratamentos. Então, eu moldei esses tratamentos para que elas fizessem em casa, gravei vídeos, fiz instruções, e isso modificou minha forma de vender também. Então, aumentou minha margem de lucro, porque eu consigo atender muito mais pessoas enviando esses produtos. Então, realmente, foi de uma oportunidade de alguém que esteve na minha cadeira que me deu essa visualização e eu falei, opa, temos oportunidade por aí. E aí foi aí que eu fui moldando. Então, eu acho que uma questão também é ser resiliente e estar rápido para você ter uma resposta, uma ação. Porque se você demora, se você perde o time, se você perde até mesmo essa questão dessa adaptação que você tem que fazer, outra pessoa já acaba pegando aquela ideia, né? Eu acho que eu assisti em algum outro podcast que existe uma ideia mais ou menos assim, né? A pessoa estava com uma ideia de um livro muito, assim, na cabeça e ela não fez, ela começou a escrever e postergar a ideia e depois ela encontrou uma grande amiga que fez exatamente o livro com os mesmas escritas, inclusive, ela disse que não tive nenhum problema com isso, mas que realmente, se você tem uma ideia, se ela está ali na tua mente, pode ter certeza que se você não botar em ação, essa ideia vai para outro ser que vai colocar em ação. Então, eu tento sempre ser o mais rápido possível nesse sentido de criar, de trazer. Se eu tenho uma ideia, eu já tento colocar em ação. E eu acho que principalmente uma coisa que eu mudei muito nesses meus últimos 10 anos, digamos assim, com o meu amadurecimento é não esperar a oportunidade perfeita, digamos assim, a situação perfeita, porque não existe. Então, eu vou fazendo com o que eu tenho, vou melhorando, vou adaptando, fazendo um PDCA e melhorando o processo, melhorando também o produto. Então, se não existe, a gente tem que criar, e como não existe, então não tem como comparar. Então, é isso que eu tento fazer. Diferenciar o meu produto, o meu serviço de algo que não exista. Porque daí você consegue agregar o valor também. Porque se não existe, como que as pessoas vão comparar valor? Hoje não existe nada parecido com o meu método, que tem um programa chamado Hair Experience. Não existe. Eu tenho follow-ups, reconsultas mensais, a pessoa tem uma plataforma, ela tem vídeos, ela tem produtos personalizados, ela recebe uma vez por mês. Eu refaço esses tratamentos uma vez por mês, de acordo com os resultados. Então, não existe nada no mercado. Eu já procurei, já olhei, não existe. Então, eu posso cobrar o valor de percepção e não o valor de um produto, né? Se hoje eu faço um produto, uma garrafa de água que vou vender, existe uma percepção de valor. Agora, se essa garrafa ela é biodegradável, assim que eu termino de tomar, por exemplo, ela é um produto inovador e aí ela não vai ter como ter essa concorrência visual, né, do produto. Então, eu tento sempre agregar um valor diferenciado no meu produto, em tudo que eu faço, para que ninguém possa dizer, ai, mas tem igual ou e por menos. Daí a pessoa fala, nossa, nunca vi igual. Então, é isso que eu tento fazer. Sim. Vi, eu amei já, né? Isso já a gente já conversou várias vezes, mas quando você fala que o cabelo é um marcador de saúde, porque eu sou sua cliente e eu sei que o que mais me chamou a atenção na nossa primeira consulta, do qual eu não sabia muito bem o que esperar, eu tinha ali algumas insatisfações, eu não conhecia sobre a terapia capilar. E quando eu cheguei, eu entendi que eu estava falando quase que com uma médica. Foi um atendimento, um protocolo ali, né? Uma demonstração de coisas que eu nunca tinha nem ouvido falar. E quando você fez o exame ali com o microscópio, que você mencionou que online também dá para fazer, né? Tem uma estratégia para você Sim. conseguir fazer essa examinação também. Quando eu vi aquilo, eu entendi que ainda bem que eu cheguei até você, porque o que eu precisava mesmo, mesmo sem não ter tanta consciência, eu precisava mesmo. Então, eu adoro que você traz isso, eu gostaria muito que as pessoas entendessem justamente que não é só sobre a beleza, a aparência, o bem-estar,
é muito mais profundo, até a questão que você olha os exames de sangue, dá direcionamento sobre suplementação, que é também tão importante, né, para que a gente possa manter a nossa saúde e um bem-estar no geral. Mas para mim, eu tenho uma prima que ela é surda e muda. E ela se referia a mim na infância como a Laura e fazia o símbolo do cabelo. Então, para mim, o cabelo Uhum, sempre foi muito significativo, em termos disso, das pessoas me reconhecerem pelo meu cabelo, que na época era bem diferente, né? Porque eu não pintava. Mas é muito sobre a nossa confiança, e quando a gente tem a confiança da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, a gente consegue fazer muito mais, produzir muito mais, se relacionar muito melhor com nós mesmos e com outras pessoas. Então, sem dúvida, ter entrado em contato com o teu trabalho foi algo bem diferencial, assim, de saber que eu invisto na minha autoestima, no meu bem-estar e na minha saúde. Então, eu acho que isso é algo que eu queria destacar aqui na nossa conversa. E indo para essa parte, uma das coisas que eu admiro muito em você também é a questão da implementação rápida, né? Então, também você faz hoje parte da Mentoria Integrate, e você é uma pessoa que a gente fala alguma coisa para você, você está ali rapidamente implementando, redirecionando, ajustando, e isso é uma qualidade muito importante para o empreendedor que tenha essa visão e que faça que por estar no movimento consiga redirecionar rapidamente e principalmente não esperar. E você tem uma história que eu vou deixar você compartilhar ela aqui, que é uma das mais inspiradoras para mim pessoalmente e que eu adoro quando você fala sobre isso, porque eu acredito que tem muita gente no mundo inteiro precisando ouvir dessa história para dar um clique assim no movimento. Você compartilha com a sim. gente? Você sabe, né, o que eu tô Vou falando. sim. Já acho que eu imagino o que é. Eu vou falar um pouquinho sobre a terapia capilar e daí eu volto nesse assunto. Fiquem aí que eu vou deixar vocês curiosos, porque esse assunto foi bombástico. Eu tenho certeza que muita gente vai Vai ficar estremecer, chocado. porque vai ficar chocado. Mas sobre a terapia capilar, quando eu fui fazer os primeiros cursos de terapia, eles eram muito aplicadores de produtos. Então, muitos cursos de terapia você não aprende como um todo. E aí eu sempre fui muito autodidata, sempre fui muito de querer mais. Aí eu comecei a estudar mais profundamente a saúde, o corpo humano, e fui procurar outros cursos que pudessem agregar a terapia capilar. Então, aí eu fui fazer cursos de leitura de exames, de nutrição, de suplementação, assim como, por exemplo, tem muitas mulheres que têm queda por causa de PCOS, né, de ovário policístico. Eu fui estudar, fazer cursos específicos de ovário policístico. Então, porque não tem como você tratar o cabelo e couro cabeludo se você não tratar o ser. Eu tinha, por exemplo, uma cliente que ela tinha já há 2 anos abortos de repetição. Ela teve 4 abortos de repetição, ela chegou com o cabelo com muita queda e ela muito triste, né? A autoestima dela estava acabada. Ela tinha passado por diversos médicos fertileutas e não tinha descoberto. E aí, com os exames, com os sintomas, eu recomendei que ela procurasse um médico para fazer o explante de silicone, né? Porque ela estava com sintomas de Ásia, que é a doença do silicone. Ela foi, acreditou em mim, né? Que eu trouxe toda uma base científica para ela. Ela acreditou, fez o explante. Em 6 meses ela estava grávida e final do ano passado ela foi levar a menininha dela para eu conhecer. Então, a outra também tinha dores nas pernas terríveis. E é uma moça, tipo, de 28 anos. Quando a gente começou a tratar essa pessoa, ela falou, Vivian, cara, eu tenho que do cabelo, porque tá tão bom o meu cabelo, mas eu não tenho mais dor na perna e eu nunca pensei que eu conseguiria chegar nisso. Então, quando a gente trata, eu não trato o cabelo. A pessoa vem pela beleza, mas isso vai ter consequência. Eu sei que eu vou conseguir entregar, mas eu quero trazer com que uma qualidade maior de vida para esse paciente que passa por mim. Então, a gente faz uma transformação como um todo e não só de cabelo, porque cabelo também é marcador de saúde, mas cabelo, mais do que nada, é autoestima. Se for ver, você marcou por quê? Porque cabelo era uma identidade sua. E veja, na parte do Egito se usavam perucas, na parte também ali de colonização também era usado. Então pode ver como o cabelo é um acessório, é um adorno. Tem na Bíblia histórias, né, de Sansão, Dalila, cabelo. Então ele é um símbolo muito importante. Por quê?
Porque se você está com cabelo bonito, quer dizer que você aparenta saúde. E saúde, né, é também uma questão de beleza. Você olha para a pessoa e fala, nossa, que pessoa saudável. Quando a pessoa está com, né, com um pouquinho de cabelo, bem ralinho, tá doente, tá com um problema de tireoide ou um problema que fez um tratamento de câncer. Você olha para aquela pessoa, você não enxerga essa saúde. E quando você tem um cabelo forte, bonito, saudável, você enxerga isso. Então, por isso o cabelo traz intrinsecamente, isso é muito inconsciente, todo esse valor, né? E agora vamos para outra parte que eu falei que eu ia contar para vocês. Então, até hoje eu estou há 5 anos na Austrália, eu cheguei como estudante e até hoje eu não tenho um visto permanente. Então, a Austrália ainda não é minha casa, por enquanto, definitiva. E mesmo eu cheguei na Austrália, eu abri meu ABN, eu comecei a trabalhar, eu tenho hoje uma empresa com 6 funcionários ainda, a gente está crescendo, nós estamos abrindo outras filiais com sociedade com outras profissionais que também trouxeram dentro da mentoria, que foram pessoas que eu conheci dentro da mentoria. Então, agora, hoje mesmo, eu fiz 2 reuniões, uma em Perth e uma em Gold, para abrir novas unidades da Violiver com essas profissionais. E vejam, não tenho visto ainda, né? Então, eu até me falaram, nossa, já aconteceu, por exemplo, eu estava locando um espaço novo quando eu recebi meu visto foi negado, né? Não foi nem que eu não tenho um processo, meu visto foi negado pela imigração. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Se eu continuava com o processo de locação desse imóvel ou o que eu fazia. Eu já sabia, eu não tinha nem dúvida do que eu ia fazer. Mas meu marido chegou e falou: amor, nosso visto foi negado, o que a gente vai fazer? A gente tem 28 dias para sair do país. E assim, eu tenho 200 clientes ativos, né? Então eu tenho uma responsabilidade, eu tenho 6 famílias. Que querendo ou não, às vezes ali a maioria da renda vem da Via Oliver. Eu falei, amor, o que que a gente pode fazer? Dele, a gente pode apelar, custa X, o X bem grande, aliás. Daí eu falei assim, então, apela, a gente tem dinheiro para isso, porque a gente se programa para isso, a gente tem uma reserva de emergência, então vai ser usado para isso, e a vida continua. Então, eu até tinha né, uma palestra dentro do seu evento para fazer naquele dia, então no dia seguinte eu fui, eu estava de mudança, estava com visto negado, e eu fui, por quê? Porque é o hoje que eu tenho. Então, eu tento não viver pelo amanhã. Se amanhã meu visto for realmente negado, aí eu vou ver como eu vou fazer essa contingência. Óbvio que dentro da minha cabeça a gente já tem um plano se isso acontecer, mas eu tento viver hoje. Eu vou construir a minha empresa pelo hoje, não pelo que eu ainda não sei se vai acontecer ou se. Então, se você que está assistindo a gente não começa um negócio, não cresce o seu negócio por medo de um futuro, ou de não dar certo, ou de um visto, não perca o seu tempo, porque veja, se eu tivesse parada lá quando eu cheguei, ou se eu tivesse, vou trabalhar, por exemplo, né, que o pessoal fala de trabalho de sobrevivência, até eu conseguir um visto e poder abrir minha empresa e poder trabalhar com o que eu amo, eu estaria há 5 anos infeliz, porque eu amo trabalhar com terapia, eu amo ajudar as pessoas de uma forma global, de uma visão global desse ser. Imagina se eu estivesse trabalhando com outra coisa, eu não estaria fazendo a minha missão, ajudando pessoas a melhorar o cabelo, autoestima, saúde. Então, são 5 anos que hoje a minha empresa, né, saiu aí de uma pessoa que era eu, de vez em quando lá sozinha, morrendo de trabalhar 12 horas por dia. E hoje aí a gente já tem, né, 6 funcionários, mais de 200 clientes ativos, já passou mais de 2.000 pessoas pela clínica, fora as pessoas que eu nem estou contando que são pessoas globais, estou contando com as pessoas locais. E ainda se for ver, agora eu estou com mais 2 sociedades abrindo 2 clínicas. Então, olha quanta coisa eu estaria deixando de ganhar se eu não tivesse agido por medo, né? Nossa, Vi, eu quero dizer assim, a sua contribuição através do seu trabalho, ela já é incrível. Até essas histórias que você comentou aí, que são da saúde mesmo, né? Isso já é incrível, a gente já está entendendo aqui durante essa conversa e eu espero que as pessoas se deem a oportunidade de experienciar isso. É, mas quando você conta essa história, para mim ela tem um peso tão grande, porque é justamente o que você deixaria de ganhar e de contribuir, de ajudar as pessoas, porque eu vejo muito que o empreendedorismo, para muitas pessoas que já se conectam com o que entrega, é essa maneira de estar a serviço. E aí, quando você fala, quando alguma, você não, né? Porque você não falou, mas quando as pessoas falam, eu estou esperando o meu visto para poder servir, eu falo, gente, como assim?
E a sua história, pra mim, ela é essa, cara, se a Vi conseguiu, e eu sei o tamanho do teu negócio, né, Vi? Eu sei, como você falou, você tem funcionários, você tá aí pensando agora em abrir filiais. Então, assim, essa história poderia ser muito justa para você, num sentido de é a minha história, Laura, eu não tenho visto, eu não vou progredir no meu negócio por conta disso. E você utilizou essa história para fortalecer a tua fortaleza, que é o teu negócio aí, que você ajuda tantas pessoas. Então, assim, eu sou apaixonada nessa história, eu agradeço muito de você abrir e trazer isso, porque também tem outras pessoas que talvez nem iriam querer tocar nesse assunto, ai, não sei se eu vou falar, né, e você tá aqui super na vulnerabilidade e eu admiro muito isso em você. Viu? Agora eu queria ir para um ponto um pouco mais em relação a algo que eu também acredito muito e que eu acredito que você também é uma referência em relação a isso, para as pessoas entenderem a importância, né? Então, você mencionou no começo da nossa conversa sobre alguns dos desafios que são de ter um negócio, porque não é só sobre, então, fazer a entrega do teu serviço ou do teu produto. Também exige o conhecimento, a gestão, saber se relacionar com os números, a parte de lidar com pessoas, treinar pessoas, se comunicar, a gestão emocional. E aqui a gente fala muito sobre a importância dessa integração, de a gente olhar para dentro como pessoa. Você trouxe agora nessa sua história que você vive no presente, o que eu acredito ser algo muito importante, porque é no presente que nós podemos observar e lidar com as situações, e você tem os resultados. Então, você é uma referência muito grande para mim do que o comportamento precede resultados, porque os resultados que você tem hoje para mim, na minha visão, na minha análise aqui, é fruto dos comportamentos, que é a ação rápida, a determinação, a resiliência, o fato de você estar no presente, conseguir desenvolver e estar aberta para receber ajuda também, né? Então, mesmo estando na ação, você está ali, você está aqui na mentoria já há anos. Então, assim, hoje, o que você falaria para o empreendedor que está desejando iniciar o empreendedorismo, em relação à necessidade dessas habilidades, dessa integração de interna e do externo, da gestão do negócio? Eu acho que um dos desafios para mim é realmente essa gestão emocional junto com o negócio, porque se você não estiver bem emocionalmente, você, como chefe, como boss, como, né, business owner, seja como você chama, se você não estiver bem, o teu negócio também não estará bem. Então, eu já tive momentos, por exemplo, que eu tive a perda de um bebê, tipo, uma perda gestacional há 3 anos atrás, e foi onde, assim, meu negócio teve as maiores baixas que eu já tive do meu negócio como um todo de resultado, foram nesses momentos, porque realmente eu não estava bem. Então, hoje, eu acho que principalmente eu estou fazendo com que o business não dependa, que o negócio não dependa somente da Vivian, mas que a Vi Oliver Hair Clinic possa sustentar sozinha dentro de um processo, que não dependa da minha experiência, da minha pessoa. Eu acho que eu, uma coisa que eu faria diferente desde o início, se eu tivesse conhecimento, seria realmente já estruturar o negócio sem a presença, digamos, do ser, entendeu? Da Vivian em si. Mas eu já traria outras pessoas, outras pessoas que pudessem fazer a mesma coisa do que eu. Já ampliaria isso rapidamente, mais rapidamente do que eu estou fazendo hoje isso. Então, uma das coisas que eu percebo é trazer o processo da empresa não para o eu empresa, né? Eu presa, mas que você consiga trazer realmente um processo que a empresa sobreviva sem você. Então, acho que isso é um dos fatores mas que eu trabalharia mais rapidamente, assim, que eu, sabe, eu já ganharia tempo lá atrás se eu tivesse essa visão. E claro, eu acho que chegou no momento do meu negócio que eu não, assim, eu sabia onde estava o erro, eu sabia aonde eu queria chegar, mas emocionalmente eu tinha medo de fazer algumas mudanças, como o aumento de preço, por exemplo. E a mentoria foi, nesse momento, muito importante, principalmente eu faço, né, a Mari e você, mas você foi primordial, a precificação para mim, Vivian, já era algo mais fácil, porque eu venho do administrativo, venho do planejamento financeiro, mas eu sabia que meu custo não estava sendo coberto com aquela minha operação que eu estava no momento do meu programa, só que aumentar preço realmente me liberava adrenalinas que palpitavam meu coração e meu braço amortecia.
porque eu falava, meu Deus do céu, vou ter que, para eu ter lucro, eu vou ter que dobrar o preço desse programa, e como que eu faço isso? Eu sabia, eu queria reestruturar, eu queria isso, mas eu tinha aquele receio que eu não conseguisse vender, né? Eu não conseguisse realmente fazer o negócio girar daquela maneira. E aí foi que você e a Mari trouxeram, né? Você trouxe esse emocional, o quanto meu trabalho valia e o quanto eu estava entregando, acho que foi isso primordial. E a Mari no sentido de que, Vivian, seu negócio não sobrevive se você continuar assim, então não tem saída, tem que fazer algo para isso. E foi aí que eu realmente estruturei todo o programa, contratei uma pessoa de rebranding também, né? Então teve até alguns profissionais dentro desse envolvidos que falaram assim, eu acho que não vão pagar esse preço. Mas como eu já tinha feito a mentoria, eu estava muito bem resolvida com isso, né? Eu falei assim, olha, talvez você esteja olhando e falando disso em relação ao seu bolso, né? Mas talvez dentro do mercado existem pessoas que paguem, né? Pelo serviço. E aí eu reestruturei, realmente vale cada centavo. Eu tive pessoas mandando, né, clientes mandando vídeo. Realmente, a hora que eu recebi a primeira caixa de welcome, que eu entrei no programa, eu entendi o valor que aquilo tinha e eu realmente parei de achar que não era acessível, que era, digamos, caro. Não gosto dessa palavra, mas que era caro. E elas falaram assim, elas viram o valor agregado que tinha dentro daquele programa. Então, ainda bem que eu estava muito bem, porque eu tive dentro do meio, né, dentro do meu meio, dentro dos profissionais que estavam comigo, fazendo aquele rebranding, fazendo aquele lançamento, que falaram que o valor, Vivian, eu acho que esse valor você está, tipo, viajando, né, você está pensando, você está querendo voar muito alto. Daí, e ainda bem que eu não escutei e continuei com o programa, e hoje eu já estou com 70, 80% das pessoas já pagando esse novo preço. Então, hoje eu consigo, e eu falei assim, mas tudo bem, se reduzir pessoas, tá ótimo, porque eu vou estar ganhando, né, porque antes eu ganhei um zero, agora eu vou ganhar alguma coisa, então não importa se eu reduzir o número de pessoas, eu vou ter até mais tempo para trabalhar em outros projetos. Só que, surpreendentemente, eu estou praticamente com o mesmo número, acho que se for ver com o mesmo número das clientes já pagantes nesse novo modelo. Então, e hoje eu não tenho mais tempo. Então, agora eu estou criando novas Vivians para eu poder trabalhar em outros projetos. Então, muitas vezes, eu acho que a mentoria, você tem mentores, né, que consigam te dar uma visão, ou que façam você, quando você está stuck, principalmente, que você não está vendo evolução no teu negócio, eu acho que você procurar pessoas que já passaram, já trilharam por aquele caminho, ou profissionais que têm uma experiência diferente que possa agregar, eu acredito que é fundamental, principalmente para nós, que eu, por exemplo, que não tenho sócios, né, até o momento, agora eu vou ter, mas eu não tenho sócios para compartilhar e decidir, então chega momentos que eu não consigo conversar diretamente isso com o meu marido, é diferente, ele não é empreendedor, ou conversar com uma amiga que Nossa. fala, ai, Vivian, larga isso daí, Vivian, eu ganho quase a mesma coisa que você e trabalho 3 dias na semana, você não precisa ganhar tudo isso, você não precisa ficar rica, você não precisa. Mas não é nem essa a questão, né? É uma questão de missão, gente. Eu não consigo sair disso. Eu amo fazer isso, né? Então, eu acho que realmente quando você sentir que você está stuck ou está se sentindo sozinho como empreendedor, eu acho que você ter mentores, vocês não são as minhas primeiras mentoras, eu tive outros dois mentores, eu acredito que é importante a mentoria. Eu acho que hoje eu não vejo como um custo, mas eu vejo como um investimento dentro do meu negócio. Então, aqui eu não vou abrir números, mas eu praticamente dupliquei meu faturamento desde que a gente começou a mentoria. Então, veja, a mentoria se pagou no segundo mês, acredito eu. Então, essa é o diferencial de você ter pessoas que possam te direcionar melhor quando você, principalmente, estiver realmente se sentindo sem evolução no negócio, sem crescimento, ou realmente, putz, não sei para onde ir. Então, eu lembro quando a gente começou a mentoria, eu gostaria, né, de ter esse lucro, não conseguia, e uma das perguntas foi, eu estava naquela dúvida se eu ia para algo mais personalizado, continuava com a personalização, com a customização desse serviço, ou se eu ia algo para mais em massa, né? Trabalhar em produtos em massa para ter essa venda. E uma das perguntas fundamentais, eu ficava nessa. Era muito pensamento, assim, sabe? Muito. Tinha um overthink mesmo, ai meu Deus, vou para massa. Não, porque daí eu vou fazer um produto assim, assim, não, mas eu gosto da personalização. E daí eu ficava aqui, não, mas eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou para massa, porque massa eu preciso escalar. Não, mas aqui eu não preciso escalar, porque. Então eu ficava eu até canso de pensar, porque realmente cansa, né? Pensar cansa.
Ainda mais quando é um pensamento assim, que é um pensamento que ele é overthinking, não é uma coisa que você está pensando em soluções. Você está remoendo o problema. E aí eu lembro que você fez uma única pergunta para mim que solucionou, né? Então foi uma pergunta Nossa. que você perguntou para mim. Eu lembro que você fez uma pergunta assim: Vivian, o que mais, onde você mais vai ser feliz? Personalizando ou fazendo em massa? Eu falei, putz, eu vou estar muito feliz personalizando em massa. Eu não vou ter aquele, vou falar a palavra, não vou ter aquele tesão trabalhando realmente em massa. E foi aí que eu falei, não, eu preciso ir nisso. E Deus falou, Vivian, se é isso, se é personalização, então a gente vai precificar, a gente vai, vai fazer o marketing em cima disso, vai trazer, expor para que isso tenha esse valor agregado e você possa trabalhar com algo que você ama. Então, eu acho que isso foi primordial dentro da mentoria, assim. Adorei, Vi. Ah, é tanta coisa. Eu lembro muito, tá vendo meio que uma história aqui de recapitular algumas das nossas conversas e de ver todo esse florescimento mesmo do teu negócio, essa transição, essa passagem, esse crescimento, principalmente, porque é o que você falou, né? Quando a gente, uma das dores que eu ouço de muitos empreendedores é a questão de ser algo, um caminho, uma jornada que algumas vezes é solitária, principalmente para essa questão de desenvolver ideias, a tomada de decisão, isso que você falou, que eu conversava aqui, aí eu pensava aqui, aí eu pensava isso, e é cansativo e drena tanto a nossa energia, mas drena porque nós não tomamos uma decisão. A partir do momento em que a decisão é tomada, as coisas voltam a fluir. Então, ali foi a pergunta que eu fiz para você foi uma pergunta de que não tem uma decisão errada, porque cada decisão que você tomar vai direcionar para uma estratégia, né? Então, isso também é algo que eu falo muito com as pessoas que eu trabalho. O, onde nós não estamos nos desenvolvendo e nós não estamos crescendo é no ponto em que a gente fica paralisado por não tomar uma decisão, porque, novamente, não tem uma decisão errada. Ou é uma decisão muito boa que levou para onde você queria, ou foi um aprendizado para que você vai precisar recalcular a rota para voltar ali para um caminho, para um direcionamento. E eu fico muito feliz com a decisão que você tomou, porque é uma das estratégias que eu gosto muito também, dessa personalização, da customização, da exclusividade. Eu acredito que quando a gente tem essa proposta, exige mais de elevar o nível de consciência e a percepção de valor que o cliente enxerga, principalmente quando você sai de um patamar para ir para o outro, acontece realmente essa mudança, né, de alguns clientes que já existem falarem, nossa, mas como assim? Agora vai ser isso? O que mais que vai vir também junto com esse aumento do preço, né? Qual outro valor eu vou ter? Uhum. Então, esse movimento dos clientes é algo muito natural, muito natural. E que bom que você confiou, porque também, por mais que você tenha mentores ali te direcionando, ainda é uma iniciativa sua, uma decisão sua de fazer os movimentos que você acredita, né? Acredita muitas vezes porque está suportada ali por pessoas, mas você também tinha pessoas nesse mesmo momento falando: será que é isso mesmo? Tá louca, tá viajando, e ainda foi uma decisão sua. Então, também esse reconhecimento, né, de você acreditou no teu produto, você acreditou que o seu valor era aquele, e a importância dessa autoconfiança porque é isso que vai refletir nos movimentos e nas estratégias que vêm depois, na implementação, inclusive, que você faz muito rápido, né? Então, eu sou fã. Nem tudo são flores, né? Quando eu fiz o lançamento, tiveram várias questões, vários desafios que eu tive que fazer a administração durante, e como você falou, em nenhum momento a decisão é do mentor, a decisão tem que ser do mentoreado, ele tem que colocar em ação. Então não adianta a gente fazer uma mentoria e eu não colocar em ação nada também, que nada vai acontecer. Então, aconteceram alguns problemas que eu acabei não levando, por exemplo, para vocês durante o processo, porque eu estava tão na ação que eu não levei, por exemplo, algumas coisas antes para vocês que provavelmente vocês poderiam me ajudar a não acontecer algumas questões depois, como por exemplo, comunicação com os antigos clientes e tudo mais. E eu acho que eu também, um dos acertos que teve nessa transformação foi fazer uma transformação suave para esses clientes que já estavam comigo, para que eles não sentissem. Então, eu não fiz um aumento para eles, por exemplo, de dobro de preço, 50%. Eu aumentei, por exemplo, 15%. Eu fiz uma taxa única de upgrade.
Então, eu consegui também entregar para eles mais produtos, mais serviço, e para eles pareceu muito barato, né? Pareceu muito acessível. Falar, nossa, eu estou ganhando. Então, eu fiz realmente, eu dei muita coisa para esse cliente, e agora, aos poucos, eu estou chegando próximo ao valor desse novo programa. Então, eu fiz uma troca suave com o cliente. Eu acho que isso também é importante, porque eu acho que quando você dá um impacto muito grande para o seu cliente, isso pode reverberar de forma negativa. Então, eu tenho que fazer de forma mais suave. E essa troca que eu estou tendo, que os clientes estão terminando o ciclo de vida deles, que eles já iam ter alta mesmo, já sairiam do programa de qualquer maneira. Então, eu aumentei para eu não ter prejuízo, para eu não continuar no zero a zero. Cobrei uma taxa que me trouxe um encame, me trouxe receita naquele momento. Ele se sentiu até ouvir e falou: Nossa, que legal! Agora a Vision vai dar um novo programa para gente, praticamente cobrando o mesmo preço. Então, eu mostrava o valor que estava no novo programa, o quanto ele ia pagar. E aí ele entendeu que, nossa, para mim isso está sendo muito vantajoso. Então ele viu que tinha uma vantagem e tirou um pouco esse peso dessa, que eu poderia falar, não, agora, a partir de agora, todo mundo vai pagar esse valor e é isso. Então, acho que isso poderia ser um impacto muito grande e negativo. E como eu trabalho com 90% da comunidade ainda brasileira, agora que eu estou expandindo para outras nacionalidades, eu não tinha capacidade de atendimento. Então, é uma comunidade, quem está nos países aí fora sabe que a comunidade brasileira, todo mundo se conhece. Então, é grande, mas é pequena, né? Então, é grande, mas é É uma uma cidade bolha, do né? interior. Então, eu também não podia, né, fazer com que isso reverberasse negativamente. Então, eu tentei fazer de forma uma transição o mais suave possível, e esses clientes foram saindo e foram dando a entrada para esses novos clientes com um novo pagamento. Parte do que você trouxe é que sim, existe a questão da estratégia, de ter os objetivos, de se direcionar e continuar os movimentos, e tudo isso ele precisou com que você alinhasse também a sua comunicação para que você mantesse ali a transparência para os seus clientes, para que essa estratégia não fosse vista como algo em que só a Vi está ganhando e que também tem um benefício para os clientes, né? Então, eu acho que é muito importante, que mostra aí a necessidade de nós nos desenvolvermos como empresários, não só na parte, novamente, da entrega ou da gestão, mas como pessoa também, para saber lidar com todos esses pratinhos, com todos esses departamentos do nosso negócio. Vi, como que tá os seus planos para o futuro agora, né? Então, qual que é a visão que você tem? Você já mencionou aí sobre a expansão de ter representantes da Vi Oliver em diferentes estados aqui na Austrália, embora hoje o seu atendimento ele já atende, mas de ter mais pessoas aí tendo acesso a esse conteúdo, a essa informação. O que mais que tem assim para o futuro que você gostaria de compartilhar para as pessoas que te acompanham também? Que mais que elas podem esperar dos serviços da Vi? Como eu falo, né, eu sou uma caixinha de surpresa. Amanhã eu posso ter uma ideia nova, mas com certeza agora um dos focos é trazer mentorias, né, para terapeutas capilares, a formação de novos terapeutas. Primeiro, para eu poder é, criar de forma mais rápida, né, de forma mais expansiva, novos colaboradores. E a segunda é porque existe um mercado muito grande e não é ainda, não, nossa, precisa de muito para ter a absorção de todo o mercado de uma necessidade de terapia capilar. Então, o meu próximo passo, com certeza, vai ser a formação de novos profissionais na área, para que eu possa tirar os meus frutos também, para poder que as pessoas trabalhem comigo e expandir a tricologia, a terapia capilar como um todo na Austrália, em outros países, outras pessoas, né, que sejam em países brasileiros, que sejam em outros países que gostem da área de cabelo, já seja cabeleireiro, que eles possam agregar valor também já algum serviço existente. E a terapia capilar assim, faz muito isso e você consegue um valor agregado muito maior. Então, com certeza, a minha próxima etapa será esse curso para formação de novos terapeutas. Perfeito, adoro, adoro essa partilha do conhecimento, a disseminação disso que é algo novo ainda para muitas pessoas, muito pouco conhecido, e fico muito feliz que o seu negócio está indo para esse rumo, que eu tenho certeza que vai florescer mais ainda, e você vai colher aí muitos frutos disso.
Amém. Vi, muito obrigada pelo seu tempo. Eu quero deixar aqui uns minutos finais para você finalizar a sua apresentação. Tem mais alguma informação, algum insight que você queira compartilhar com essas pessoas que estão assistindo aqui? Lembrando que são brasileiros ao redor do mundo, com vontade ou que já empreendem da sua indústria ou não. O que que você teria aqui como um último recado para eles? Tenho duas partes, tá? Então, a primeira parte é para todo mundo como ser humano. Se você tem alguma coceira no couro cabeludo, se você tem queda, se você tem caspa, se você tem um cabelo que, né, que tá com ressecamento, tudo isso é saúde. Então, não negligencie, o teu corpo está falando que algo não está bem. Então, ter uma caspa a vida inteira não é normal e é tratável. Ter coceira no couro cabeludo inteira não é normal e é tratável. Hair loss, nossa, eu sempre tive queda, não é normal. É o seu organismo falando com você. Então, procure um especialista. Eu também estou à disposição, eu vou deixar minhas redes sociais no final aqui, mas procure um especialista que possa te ajudar. Segundo, como empresário, né? Como eu sei que todo mundo tem seus desafios, eu sofro, nossa, eu tenho cancelamento, e tem isso, tem aquilo, daí eu fico nervosa, e daí funcionário que pede para sair, então eu entendo, todos vocês que estão aqui, né? Então, o que eu digo é não, realmente não desistam. Se vocês amam o que fazem, se vocês se sentem preenchidos com o que fazem, não desistam. Só procurem ajuda, às vezes tirem férias, tirem descansos, porque às vezes o que a gente fala, o que falta, como para mim, muitas vezes era só descanso, né? A gente fala bastante, né, Laura? Eu trabalho muito também, muitas vezes eu sinto que eu estou cansada do negócio, que eu estou cansada das clientes, que eu estou cansada dos funcionários, que eu estou cansada do meu filho. Mas não é, eu só estou cansada, eu não quero desistir do negócio. Só preciso tirar férias, só preciso descansar mais horas. Então, se você está pensando, ai, não vale a pena, não quero mais esse negócio, às vezes só precisa de algumas horas a mais de descanso e isso vai passar. Então, quem quiser fazer alguma parceria comigo ou quiser os meus serviços de terapia capilar, eu estou nas redes sociais como V. Oliver Hair Clinic, tanto Facebook e Instagram, como também no website, né, que é www.voliverhairclinic.com. A gente não tem nem ponto .u nem BR, né, mas eu sou ponto .com porque eu já estou vislumbrando o futuro. E é Arrasou, isso, Vi. gente. Muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua contribuição, pela sua história, que é maravilhosa. E agradeço demais, Vi. Espero que a gente se veja em breve. Com Muito certeza. obrigada. Muito Obrigada, obrigada a pessoal. todos. Até mais. Até mais. Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias, um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio.